Estamos cercados de comida, mas o que nos falta é fome. Muitas vezes entramos na casa do pão e encontramos apenas migalhas ao invés do pão fresco. O pior disso tudo é que nós nos contentamos com essa realidade. Aqueles que nunca provaram do pão vivo se contentam com a migalha e acham que elas bastam. Quem já provou do pão vivo sabe que aquelas migalhas não são o suficiente e vão embora, porque sabem que ali a essência se perdeu. Nos contentamos com pouco e esquecemos que a própria fonte do pão fresco é o nosso Pai. Vivemos um paradoxo onde entramos no lugar certo, mas não encontramos o que lá devia estar. Entramos na igreja e, ao invés de encontrarmos o pão fresco, nós encontramos migalhas, e o pior disso tudo é que nós aceitamos isso como se isso fosse bastante para nós. Em Amós 8:11 há uma profecia que diz: "Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome do pão, nem sede de água, mas fome da palavra do Senhor." Esse texto nos mostra que o maior julgamento do povo não será sobre o tanto de templos que nós temos, mas sim sobre a palavra vivida diariamente, a palavra vivida no secreto, com constância e racionalmente. Como dizem caçadores de Deus, nós estamos cansados de sentir o aroma do pão fresco enquanto passamos fome na mesa. Nós não queremos mais ler o cardápio ou vermos a receita. Nós queremos o pão fresco agora. O rastro da presença de Deus não deve ser visto em quadros na parede, mas ele deve ser seguido. O caminho para a presença de Deus é totalmente consciente e racional. Ele não é e nem deve ser seguido pelo emocional. Basear-se a busca por Deus no sentir é como construir um templo em areia movediça. Ao seguir esse caminho pelo emocional, você perde o zelo pela presença. Perdendo o zelo pela presença, você transforma aquilo que deveria ser o pão diário em um bolo de festa. O pão diário, ele sustenta, ele alimenta. O bolo de festa serve apenas para o entretenimento temporário. Na Bíblia, Deus não se revela como um banquete esporádico, ele se revela como maná, algo que era entregue diariamente e precisava ser colhido com constância. Nós não devemos buscar a Deus quando nós precisamos de algo, como uma barganha. Devemos buscá-lo, pois buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus deve ser nossa busca diária, nossa principal prioridade. Sem Ele nada faz sentido e nada fará, nada parecerá ter solução, pois a única solução continuará sendo Jesus. Tozer fala sobre o perigo de transformarmos a presença de Deus em um evento. Ele argumenta que a nossa geração anda confundindo a comoção psicológica gerada por músicas certas ou um ambiente preparado com a presença do Espírito Santo. O zelo se perde quando buscamos a sensação da presença e não a pessoa de Deus. Não devemos depender de intermediários para chegarmos à presença de Deus, principalmente da nossa emoção, pois nós sabemos que a emoção está atrelada ao coração. E o coração, como já diz em Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Se o coração engana, as emoções baseadas nele também são enganosas. Quando a fé depende de emoção, ela se torna sazonal. Quando a nossa fé depende da consciência e da razão, ela se torna algo constante, ela se torna algo diário. Lewis fala sobre as emoções mudarem o tempo todo. Nenhum humano é capaz de manter a sua emoção igual ao longo do dia. E ele fala que a nossa fé não deve flutuar com o nosso humor diário. Se sua fé estiver ancorada nas suas emoções, ela vai embora no primeiro dia ruim. Ele defende que a nossa fé é aquilo de se apegar com a razão, algo que você aceita como verdade racionalmente, independente dos transes emocionais que você passa, das dificuldades e dos subornos que os seus humores tentam fazer com a sua razão. Você tomou aquilo como verdade. Aquilo não vai deixar de ser uma verdade dentro de você por causa do que você está sentindo ao longo do dia. Ele defende que nós devemos recusar ceder ao humor, recusar ao suborno do nosso humor mediante a nossa razão. A nossa fé tem que prevalecer independente do que nós sentimos. Em Romanos 12:1, Paulo roga para que o nosso corpo seja um sacrifício vivo, agradável e santo a Deus.
nosso culto racional. Em grego, significa um serviço lógico, consciente e inteligente. A aproximação de Deus exige uma mente desperta. Quando alguém precisa de um ambiente ultra-emocional, de uma música ou de um líder inflando para sentir a presença de Deus, essa pessoa está recriando um intermediário humano ou ambiental. Após a morte de Cristo, o véu foi rompido de alto a baixo. Isso quer dizer livre acesso. Nós não devemos, nós não dependemos de outras pessoas para chegarmos à presença de Deus. Ao dependermos dos outros para chegarmos à presença de Deus, nós basicamente dessignificamos o trabalho de Cristo na cruz. Nós dizemos que ao Ele nos dar o livre acesso, não foi o suficiente porque ainda queremos depender de outros. Recentemente eu tenho tido a reflexão de o quanto seria diferente nós vemos as pessoas que antes dependiam de sacerdotes para ter o acesso à presença de Deus, vermos nós que não precisamos de outras pessoas para ter o acesso a Deus, como elas reagiriam. Eu acredito que elas ficariam muito honradas. E hoje em dia, às vezes, nós deixamos isso de lado, porque nós esquecemos que nós temos o livre acesso, que nós não dependemos de emoções ou de pessoas para chegarmos à presença de Deus. Paul Washer costumava argumentar que várias técnicas de culto modernas são feitas para gerar comoção e mexer com a emoção humana. Isso gera falsos convertidos, que estão ali apenas pelo arreio da música, mas não têm um compromisso racional da palavra diária. Deus é mais glorificado em nós quando nós somos mais satisfeitos nele. Mas John Piper defende que essa satisfação nasce da verdade gravada em nossas mentes, a partir da razão, e não de um transe emocional vazio. Então, basicamente, a gente lê a Bíblia, a gente acreditou que aquilo é verdade, a gente tomou aquilo como nossa verdade, que aquilo é real, independente da dificuldade que nós estamos vivendo, independente das emoções que estão nos tomando, a gente aceitou aquilo como verdade, e por mais que a gente esteja vivendo em um momento difícil, a gente vai olhar e vai falar: Deus tem um propósito por isso, Deus vai resolver isso, eu preciso recorrer a Deus. Não que você não pode se sentir triste, não que você não pode ter os sentimentos, mas você não pode deixar com que esses sentimentos tomem conta. Os sentimentos existem em nós, Deus criou a gente com os sentimentos, mas Ele não criou a gente para que os nossos sentimentos tomem as rédeas do nosso corpo. Os nossos sentimentos não podem tomar posse de tudo que fazemos e de tudo aquilo que a gente acredita. Porque, como eu já disse nesse vídeo, os sentimentos vêm do coração, que é um órgão enganoso. Topper diz que nos tornamos especialistas em ler receitas teológicas, mas estamos tragicamente desnutridos. A fé moderna se transformou-se em uma busca por entretenimento religioso e uma comoção psicológica. As pessoas vão ao templo esperando que o culto eleve sua excitação por algumas horas e te deixe feliz por alguns momentos. Tratam a presença como um banquete de comemoração e não um banquete diário. Mas Deus não se deixa prender a estímulos externos. Ele não depende da luz, da música ou de uma preparação humana. O Espírito Santo não é uma descarga de adrenalina. O zelo se perde quando a pessoa busca um arrebatamento pela presença e não de fato a pessoa de Deus com uma mente sóbria e racional. Você não pode simplesmente engolir o pão. Isso é fisiologicamente ineficiente. Quando não mastigamos direito, nós mexemos em todo o processo de digestão, porque engolimos um fragmento muito maior do que o nosso corpo está preparado para receber. As nossas enzimas de digestão estão preparadas para agir em uma área de contato muito maior do que quando nós não mastigamos corretamente. E isso afeta todo o processo de digestão. Acaba que os processos não são eficientes porque as enzimas estão lidando com uma área de contato muito menor do que elas estão acostumadas a lidar. A primeira etapa da digestão ocorre na nossa boca, com a digestão química. Lá existe uma enzima que começa digerindo o amido. Quando você engole direto, os processos de digestão já perdem a efetividade daí em diante. O mesmo ocorre com a leitura da palavra. Quando você lê a palavra correndo, você não busca entender o que fala, o que aquilo traz de ensinamento para sua vida, você não está sendo nutrido adequadamente.
Você não pode fazer as coisas de Deus como se fosse mais uma coisa para você riscar das suas listas de afazeres. Foster explica que a meditação cristã é a habilidade de escutar a voz de Deus e obedecer a sua palavra. Na meditação, não estamos apenas lendo o cardápio e a receita, estamos participando ativamente do banquete. Ler nos fornece informações básicas. A meditação decompõe o alimento e introduz ele na nossa corrente sanguínea. Quando lemos rápidos, apenas para ter uma tarefa cumprida, ter uma tarefa de tabela, o texto entra e sai sem trazer mudança alguma. Ela não vai ter a ação da reflexão no secreto. É preciso se deter a uma única frase, mastigar até tornar pequenos fragmentos para que ela possa nutrir o nosso próprio caráter. Precisamos dar tempo para não perder nenhuma etapa da nutrição. Ler 10 capítulos correndo tem menos absorção do que ler 3 versículos e aplicá-lo ao longo do dia. Em Êxodo 16, Deus envia o maná diariamente. Se alguém tentasse guardar o maná por preguiça de pegá-lo no dia seguinte, ele criava bicho, não dava mais para consumir e estragava. O pão de ontem está mofado para a sua fome de hoje. Vá atrás do pão diário. Tenha fome pelo pão fresco e não por qualquer alimento que possa enganar a sua fome. A falta de nutrientes vai aparecer em algum momento. Chamamos essa falta de nutrientes de falta de nutriente oculta, porque a pessoa tem um volume no estômago, mas ela ainda continua desnutrida. Na medicina, eles explicam que a pessoa consome calorias vazias, os famosos ultraprocessados. Então o seu estômago vai estar cheio, mas as suas células ainda vão estar com fome, porque falta ferro, vitaminas e minerais. O mesmo ocorre com a gente espiritualmente. É quando você apenas lê a Bíblia e não busca entender. É quando você está com a sua agenda cheia de cultos, eventos, tarefas para fazer, congressos. Você tem o volume, mas você ainda está com fome. A alma está anêmica pela falta do pão diário no secreto. Os nutrientes não estão chegando. Pare de depender de ultraprocessados na sua vida espiritual. Busque aquilo que vai realmente te saciar. Quando Deus encontra a samaritana, ele diz para ela que ele tem uma água que vai saciá-la, que ela nunca mais vai precisar buscar mais água. De primeira, ela não entende o que ele está falando, porque ela está acostumada a todo dia pegar a sua água e beber. Mas ele não está falando apenas daquela água, ele não está falando daquela água que ela vai tomar e nunca mais ela vai precisar beber água. Ele está falando daquilo que a alma dela anseia, que ela tenta procurar e tampar esse buraco com várias coisas, mas que ela nunca achou aquilo que foi suficiente. O que ele tem a oferecer para ela vai fazer com que ela pare de buscar em outros lugares. Você tem que parar de procurar em outros lugares aquilo que só pode ser saciado em um único lugar. A única coisa que pode te saciar é Jesus. A única coisa que pode acabar com essa fome que você está sentindo é o pão vivo. É aquele pão fresco. Você pode sim estar indo para os cultos, você pode estar levantando as suas mãos, mas aquelas migalhas ainda não são suficientes. Pare de depender das suas emoções. Suas emoções estão te enganando. Você precisa viver a Deus, você precisa viver o extraordinário. Quando os discípulos estavam no barco e viram Deus no meio daquela tempestade, só um deles pediu para ir até lá. Depois que eles voltaram, todos poderiam contar o que aconteceu, mas só um deles poderia dizer que viveu aquilo. Você tem que parar de depender das suas emoções, deixar com que o medo tome posse de você. Você tem que confiar naquilo, você tem que depender da sua razão, da sua consciência. O seu emocional vai te deixar de lado, o seu emocional vai falhar. O seu emocional não é algo que você pode confiar. A sua razão é. Você tomou como verdade de que Cristo é o seu único Salvador. E isso não pode mudar de acordo com as suas emoções. Isso não pode mudar decorrendo ao que você está passando, ao que você está sentindo. Você tem que depender da verdade de que Cristo é o seu único Salvador e que Ele vai cuidar de tudo, independente do que você esteja passando, independente do que você esteja sentindo. Você não pode depender de um transe emocional. Você tem que depender da verdade gravada na sua mente.